tarde a todos. Fui trazida novamente, né? A sociedade, o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. E depois eu conto para vocês, se eu conseguir descobrir, por que eu esperei abrir o Imbé. Eu estava parada lá na frente esperando abrir, sabendo que lá é amanhã, né? Pensa, fui levada lá, mas há tempo de vir até aqui. Quando eu saí de casa, meu marido me trouxe e ele disse: "Tu está preparada?" Eu olhei para ele e sorri, porque sim, não, talvez, porque o que é estar preparada, né? Eu estudei o tema e no primeiro momento que me veio essa sugestão de tema Jesus, eu pensei: que bom. Depois eu pensei: Jesus, e agora? Por quê? Aí fui buscar minhas referências, né? O que dizem de Jesus? E eu vou subverter um pouquinho, vou tomar liberdade de subverter um pouquinho a ordem, que talvez fosse a intenção de quem leu o tema, ou de aqueles que aqui vieram, porque estamos próximos do Natal. Então, talvez a ideia fosse falar de Jesus, né? Natal, manjedoura, os magos, os reis, a estrela guia, tudo isso que a gente conhece, né? Mas essa noite, lá pelas 4h30, eu acordei e me veio 3 perguntas. O que dizem dele? O que dizem de Jesus? Quem ele foi? Quem ele é? E aí, o que eu havia estudado durante a semana ficou para uma próxima, para o Natal que vem, talvez, né? E eu trouxe uma outra abordagem que eu penso que talvez a gente possa refletir juntos. O que dizem de Jesus? Lembrei da carta, uma carta encontrada em determinado momento no século XV, que descrevia Jesus. Alguns dizem que ela existiu verdadeiramente, outros dizem que não. Mas a imagem é muito inspiradora. Publius Lentus, um senador romano, escreve, na verdade, um cônsul escreve para o Senado, dizendo quem era aquele ser, aquele homem, que andava lá naquele tempo a falar coisas estranhas, novas, as coisas antigas de forma nova, e ele descreve Jesus com cabelo repartido a nazareno, modelo, né, ao meio, até os ombros, e me chamou a atenção a primeira vez que eu soube dessa carta, né, que descreve Jesus, que ele tinha os olhos claros como o céu. E aí, os artistas italianos desenharam ele de olhos azuis, né, porque o céu é azul, né, mas será que lá, na Judéia, lá no Oriente Médio, Jesus teria os olhos azuis? Detalhe só que me surpreendeu quando eu ainda não conhecia o poder de algumas palavras traduzidas de idioma para idioma, né? E hoje, quando eu fecho os olhos, eu enxergo os olhos claros de Jesus. Não azuis, mas claros como o céu. O céu sem nuvens, sem tormenta. Ele conta da estatura de Jesus, do rosto bonito de Jesus, mas ele fala em palavras da autoridade da presença de Jesus. Né? Depois eu fiquei pensando quem ele foi naquela época. Quase um revolucionário, né? O que curou o servo do romano sem nem ter ido à casa dele, quando a gente conhece aquela frase que diz: a tua fé te curou, né? A tua fé curou o teu servo. Não precisava Jesus ir lá. A gente tem uma referência bem nova de um seriado na Netflix ali, na Disney, né? Da história de Jesus, de José, né? Que fala que essa passagem é linda, muitas outras passagens lindas, onde chega, ele diz: meu servo está doente, e ele disse: eu vou lá, mas será que é bom tu ir lá? Será que não é constrangedor? E o romano diz: tu não precisa ir, se tu disser, assim será. Quem de nós acredita nesse nível? Que o que Jesus diz, assim será? Também quando ele cura aquela mulher
que era chamada de impura, quando ela apenas toca na sua túnica, né? Não precisou nada, não precisou Jesus dizer que está curada, vai, não peques mais, que é outra. No início eu fazia confusão, né, das várias mulheres que Jesus curou, mas ela tocou na ponta da túnica dele e a fé dela foi suficiente. Será que a nossa é? Enfim, e quem ele é? Né? No Natal ele é um menino na manjedoura. Eu tenho um hábito que minha mãe me ensinou, que eu monto meu presépio sem Jesus. Ele fica guardado na gaveta, de pecado, né? Enfim, brincadeira. Ele fica guardado na gaveta e ele só vai para a manjedoura da véspera do Natal. Né? Coisas da minha mãe que eu honro a tradição dela, né? Então, ele amanhece na manjedoura, mas até então ele dorme na gaveta. O que são as representações que a gente faz, né? Jesus no Natal está na manjedoura, na Páscoa ele está no Calvário. Não é a mensagem que eu mais gosto de Jesus, porque eu vou trazer uma referência do Evangelho ali, que eu prefiro Jesus que vem e que ele salva com verdade, com conhecimento, com ação, com amor. Não da maneira que alguns entendem e eu respeito, né? Eu pouco trabalho a imagem do Calvário como essa questão. Eu lembro do Calvário que ele diz: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essa é uma mensagem boa de carregar. Nas parábolas ele é o mestre. E aí eu pensei, qual parábola eu falo? Gente, sem condição de escolher uma, né? Ele no poço dizendo que a água do Evangelho faz com que a gente nunca mais tenha sede, né? Ele, semeador, dizendo que se a minha terra, coração, não for fértil, a palavra não germina, né? Fiquei pensando, o bom samaritano, onde ele ensina que não importa a descendência, a cor, a estatura, o status de nenhum de nossos irmãos, porque se ele estiver necessitado, ali eu tenho que atuar como, né? Então eu não consegui também escolher uma parábola. Que tema difícil. Nas dores ele é o médico. Quantas vezes, no silêncio das nossas dores, a gente roga a presença dele, né? O que cura, o que acalenta, o que consola, o que seca as lágrimas. Nas dificuldades ele é um amigo. Quantas vezes as pessoas me procuram profissionalmente, né, na clínica psicológica, porque não tem com quem conversar, não tem ninguém que faça uma escuta sem julgamento. Jesus faz. E aí então, no Evangelho, o que eu pego como referência? Jesus é tudo isso e muito mais. Pensa a dificuldade de chegar aqui e dizer para vocês, que muitos conhecem coisas que eu desconheço, enfim, e dizer quem é Jesus, caramba, difícil, né? No Evangelho, uma das coisas que muito me consola é instruções dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade, uma comunicação de 1860, onde o próprio Jesus, o Espírito da Verdade, diz: venham como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Ele é aquele que esclarece de muitas maneiras. Muitas vezes nós pedimos auxílio e ele manda e a gente não percebe. A gente quer fogos de artifício, a gente quer luz. Quantas vezes eu pedi um sinal e os sinais estão por toda parte, né? Na onda que levanta, na flor que germina, no vento que a gente se assusta, mas vem para limpar a atmosfera. Quantas vezes, né, Jesus, Deus, a espiritualidade está presente e nós estamos esperando sinais. Nesse livro de Divaldo Franco, O Amor Imortal, a mensagem do amor imortal, pelo espírito de Amélia Rodrigues, eu tirei só um parágrafo, porque eu já combinei com o pessoal da casa de dar uma segurada naquele relógio ali, mas não rolou.
dentro de um capítulo, lá pelas tantas, primeiras pregações de Jesus, porque também Jesus foi, né, um menino de 12 anos a pregar na sinagoga. Isso também é uma coisa que, assim, me emociona. E eu tive a oportunidade de ver um quadro pintado onde o menino pregava e eu olhei para aquela figura. Caramba, era Jesus, né? O espírito elevado que era, dizendo para aqueles doutores da lei tudo que estava escrito no Torá. Mas aqui, quando ele começa a pregar publicamente, naquele mesmo dia, quando as pesadas sombras da noite desabaram sobre a região, reunindo o grupo que não ultrapassava 150 membros, o dono da casa apresentou o recém-chegado e deixou-o livre para suas considerações. A mágica e a doçura da figura de Jesus impressionava pela perfeição de suas linhas, a nobreza do seu poder e a majestade de que dava mostras. E ele disse: aquele de quem falam as Escrituras está agora entre vós. Eu arrepio todinha, gente. Houve um silêncio respeitoso, cheio de surpresa, mas sem indagações. E ele disse: a era que se inicia traz o amor para sublimar a lei e substituir os preconceitos. A união de todos em torno do Pai Divino será a maneira de reunir o imenso rebanho espalhado pela terra, para iniciar a grande transformação que se dará oportunamente, quando serão superados a dor e o sofrimento, as angústias e os tormentos da alma. Desde lá, nós estamos na caminhada, enquanto humanidade. Lutas difíceis serão travadas, mas o sentimento da solidariedade em nome do amor triunfará, mesmo que muitos campos fiquem juncados de cadáveres daqueles que permanecem fiéis ao compromisso. Este foi assumido antes da investidura carnal, quando eram preparados para esse movimento, conforme o fostes muitos de vós. E muitas vezes é assim que eu me sinto, né? Preparada, não muito, né? Quando hoje ele me perguntou preparada, pronta, mais ou menos, né? Mas lembro também de uma máxima que diz que não há escolhidos, né? Quando nós, aqui foi dito, eu estava lá e eu pensei, nunca é, né? Por nada, faz a tua parte que o resto, bota teu pé que o chão vem, que o caminho vem. Então, a preparação, ela vem com a nossa predisposição. Muitas pessoas ainda não estão neste momento, o que a gente respeita e compreende, porque eu não estou no momento de muitas tarefas. Muitas vezes eu sou chamada para algumas e eu declino, conscientemente ou não, porque não é da minha tarefa assumida, talvez. E eu trago antes deste aqui um outro livro que eu não localizei em casa, acho que eu devo ter emprestado, que talvez muitos conheçam, que é Há 2000 anos. Ele fala de novo de Públio Lentulus. Públio Lentulus tinha uma filha com lepra. E a esposa dele, já mais ou menos convertida, pede que ele busque um nazareno para curar a filha. Ele fica entre o orgulho romano, de não compreender todo aquele movimento, e o desejo de salvar a filha. E ele vai em busca de Jesus. E numa noite, à tardinha, num jardim, está lá no livro, quem quiser depois conferir, podem ler de capa a capa, está ali pelo meio, né? Livrinho bom de ler assim, há 2000 anos. Lá pelas tantas, ele está sentado no jardim, observando a natureza e decidindo o que fazer, dividido entre o desejo, o orgulho romano e o desejo de curar a filha, e ele ouve passos. É Jesus que se aproxima, e uma das perguntas que ele faz, que eu paro o livro lá e reflito, é: por que não me procurastes de dia? Porque é à noite. E às vezes é assim que a gente procura Jesus, na dificuldade, na noite,
no escondido. Né? Até Pedro negou Jesus aquele dia, mais de uma vez, porque quando é público, muitas vezes, né, alguns de nós têm certo constrangimento. Acredita que eu conheço pessoas e não tem nenhuma crítica no que eu falo, mas é só para ilustrar o que é verdade do que a gente está dizendo, que frequentam casas espíritas fora da cidade de Osório, que frequentam consultórios psicológicos fora da cidade de Osório, para não ser visto nessa posição de necessitado, né? Porque acha que é fraqueza, quando isso é fortaleza, quando isso é lucidez. Né? Fecha o parênteses, não é crítica, gente, é constatação. Né? E aí, Jesus também não precisou ir ver a filha de Públio Ventos. Ele conversa e diz para aquele romano que ele poderia abrir mão de tudo que ele sabia e seguir Jesus. Pode ser agora ou daqui a 1000 anos, ele diz. A história conta que levou 2000 anos para Públio Ventos se comunicar através de Chico Xavier como Emmanuel. Arrepia de novo, né? Se ele demorou 2000 anos, a gente ainda está escolhendo, será? Será que a gente ainda está aguardando o chamado? Será que a gente segue Jesus mais ou menos na hora da escuridão, na hora da necessidade? Será que no Natal, o meu pequeno bonequinho lá, né? Ele é o Jesus, ou Jesus é aquela energia, não dos presentes? Natal virou muito comercial, né? Mas, e também não é crítica, né, gente? Mas assim, quem de nós, ainda dá tempo, hoje é 8, faz de si algo para presentear? O biscoitinho, o pãozinho, o bordadinho, a florzinha que germinou no vasinho e entregou, dá de si, e não um carnê depois lá em 12 vezes. Fecha parênteses, não estou aqui para isso, né? É que eu não seguro às vezes, desculpa, né? E aí, gente, naquela noite ele é convidado a seguir Jesus. E com essa ideia, tudo isso me passa na cabeça um pouco assim, enquanto eu estou insone lá de madrugada, e eu lembro de Davi. A história de Davi, não do Golias, não outro, mas a história de Davi que tem neste livro, que é a psicografia de Leon Tolstói. Quem lê Tolstói encontra a maneira de escrever de Tolstói aqui. E eu quero contar rapidamente essa história de Davi, mas hoje ainda, quando eu li de novo, eu não consigo ler a seco. Então vocês me perdoem se eu transbordar. E eu não sei por quê que me toca tanto essa história. Talvez porque eu me reconheça naquela tarde lá naquele lugar. Talvez eu ou alguns de vocês estivéssemos lá. Talvez eu não tenha tido a grandeza que teve Davi. Ou talvez seja só emoção, não sei. Davi era um menino que nasceu saudável, bonito, cresceu alegre, e um dia, de manhã, na cama ainda, ele sentiu dores nas pernas e de alguma forma não conseguiu levantar. Ele ficou, não foi trabalhar. E um dia seguinte a mesma coisa, depois a mesma coisa, depois de um mês, muito revoltado, ele percebeu que ele não mais podia andar. Tocou a vida do jeito que dava, amargurado, até que um dia ele ouviu falar de um homem que curava os cegos e os paralíticos. Ele pediu muito que o irmão o levasse. Ele não tinha renda, ele não tinha posses, então improvisaram uma maca e depois de muito convencimento o irmão o levou àquele lugar. Aquele que nós estávamos, lembram? Sentados ali, esperando a presença daquele homem que talvez trouxesse a cura. Ao lado dele senta Jonas, também não anda, mas diferente de Davi, ele não enxerga. E Davi se apieda. Eu ainda enxergo.
Quando Jesus aparece, a figura majestosa dele cala a multidão. E ele fala aquilo que alguns de nós guardam no coração. Bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que procuram justiça. E com tudo isso, ele fica absorvendo todas aquelas mensagens. E fez toda a diferença para ele e faz toda a diferença para mim. Logo depois, Jesus começa a curar, impondo as mãos, se aproxima de uns e outros, e ali naquele momento, meio que uma confusão se forma, mas Jesus está próximo e Jonas leva Davi para perto e chega a vez dele. Mas sem dizer nenhuma palavra, ele olha os olhos serenos de Jesus, olha ao lado, paralítico cego. Sem nenhuma palavra, eles se entendem e Jesus aprova. Cura Jonas. Para Davi, curar já não importa. Ele enche-se de compaixão, na figura majestosa, enquanto Jesus falava. Todos como ele, o povo faminto de consolo e de paz, assim como nós, na imposição de mãos, Jesus curava sem cessar, só se atenderá uma pessoa. Nesse instante, olhando para o lado, viu o pobre infeliz paralítico cego. O companheiro aquele não podia nem ver. Jesus dissera um pouco antes: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também. Assim fez Davi, né? O infinito consolo e a resignação diante dos infortúnios estavam em seu coração. Não precisava mais ser curado. O irmão não entendeu nada, resmungou enquanto voltavam para casa. Ao chegar em casa, quando o irmão Jacó o ajudava a deixar a maca improvisada, Davi percebeu, ele também havia sido curado. Quando eu leio isso, só aí eu entendo que é misericórdia, que a gente pede tanto. A gente pede, aqui ele recebeu misericórdia. Que nós possamos receber misericórdia e não pedir. Me perdoe, eu não consigo a seco isso, não sei, né? É muito forte, porque algumas das coisas que eu li no Evangelho, em algum momento, a gente repete, em algum momento, que nem um livro de Chico, onde um homem que ele matou, isso não é assunto para agora, mas me vem na cabeça, ele matou um amigo para ficar com a esposa e a riqueza. Mas a partir daí ele prosperou e naquela fazenda nenhuma criança ficou sem médico, nenhuma família ficou sem alimento, ninguém ficou sem cuidado. E quando André Luiz então vê e o mentor explica, ele diz: isso é o que significa quando a gente diz o amor cobre uma multidão de pecados. Não importa o que a gente tenha feito, importa o que a gente faz. E a gente então, vou cantar agora. Não, mentira que eu não vou cantar, porque eu já falei para vocês que é difícil cantar, né? Eu sou desafinada. Eu tenho 5 minutinhos. Lembra que nós falamos que naquela noite Publio Lentos levou 2000 anos para seguir ver Jesus. No movimento espírita, nós temos um grupo musical, Evangelizar é Amar, e a gente trabalha isso com os jovens. E tem uma música que hoje também acordei com ela na cabeça, O Chamado. O refrão diz: esquece tudo e vem. É Jesus chamando. Sendo ao meu lado, nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua.
Não perde o tempo de mudar. Esquece tudo e vem. A letra diz: esquece o tempo, preocupado em teres o que os outros têm, facilidades que na aparência os tornam mais felizes. Seja grato por sua vida, creia em Deus e em mim também. Valoriza com ternura a todos que te querem bem. Amar é ser mais livre, e liberdade é condição para alcançar felicidade, neste mundo ou não, no próximo, né? Esquece o tempo dos mitos, dessa ilusão constante, de que viver para o mundo era o bastante. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo marcado pelo orgulho e a vaidade. Erraste por não ter a humildade de admitir tuas falhas, de dobrar-te a um pedido de perdão. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perde o tempo de mudar. O ano novo se aproxima, é logo ali, né? O calendário muda, mas nada muda se a gente não mudar. Eu desejo a cada um e a todos, não um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Eu brinco, eu faço um trocadilho com palavras, né? Eu desejo um feliz ano todo. Que as bênçãos de Jesus, que a mensagem verdadeira de Jesus possa estar no coração de cada um e nos gestos de todos. Muito obrigada.